O desmembramento do Ministério da Agricultura e a mudança de gestão da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, e do Plano Safra foram alguns temas da primeira reunião do ano da Frente Parlamentar da Agropecuária, que ocorreu nesta terça-feira em Brasília, com a participação de mais de 80 parlamentares. A gente fala sobre esses assuntos para entender as demandas e as principais pautas desta frente. O Jornal da Manhã recebe o deputado federal do Cidadania de São Paulo, Arnaldo Jardim, vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária na Câmara. Tudo bem, deputado? Como sempre, muito obrigado pela gentileza. Bem-vindo. Uma alegria, Tiago, falar com você, com a Adriana, relatar aquilo que foi uma reunião muito vibrante que nós tivemos ontem da Frente Parlamentar Agropecuária. Você já disse, muitos parlamentares, deputados e deputadas, senadores e senadores participaram. O presidente Lira também lá esteve. Afinal de contas, a FPA perfilou ao seu lado, foi uma das entidades que mais trabalhou pela sua recondução e fez isso porque o compromisso do Lira com a pauta da FPA foi reafirmado nesse encontro. Nós vamos acompanhar as medidas provisórias. Uma delas, essa que acabou de ser abordada por vocês, com relação às agências reguladoras, a 1154, ela contém vários elementos. A proposta do governo acabou enfraquecendo, no nosso entender, o Ministério da Agricultura. Nós queremos o retorno da Conab ao Ministério da Agricultura, assim como toda a implantação do Código Florestal deve voltar também ao âmbito do Ministério da Agricultura, no nosso entender. Então, há propostas já apresentadas, emendas, que nós vamos trabalhar nessa medida provisória. Afora isso, em outras medidas, como a medida sobre os biocombustíveis, nós estamos discutindo toda a questão referente a biodiesel, etanol, aqueles combustíveis que são exatamente os que são produzidos pela nossa agricultura. Então, uma pauta extensa. Além disso, nós projetamos o futuro. Tomamos iniciativas sobre vários eventos que vão ser anunciados nos próximos dias, tais como um grande programa para divulgar o FIAGRO. Nós continuamos trabalhando pelo Plano Safra, por recursos que são controlados, apoiados pelo Orçamento Federal, mas nós estamos criando alternativas de mercado para que o setor possa enfrentar isso também. Conseguimos, e estou terminando aqui, uma pauta aí, Tiago, Adriano, desculpa aí me estender, mas é para dizer que o autocontrole, que dá uma nova norma, particularmente a todo o setor produtor de proteínas, eu estou falando de carne, dando uma possibilidade para o setor se organizar melhor, com melhor disciplina e poder ter mais autonomia, foi aprovado, foi sancionado pelo então presidente Bolsonaro e agora nós estamos acompanhando a regulamentação. Essas são as prioridades da FPA. Ô, deputado, do que o setor da agropecuária mais precisa para continuar impulsionando a economia? Você perguntou o quê? Eu vou responder 3 coisas, se você me permite aí, Adriana. Primeiro, nós precisamos de recursos. Vamos ficar atrás do Plano Safra, vamos discutir com o governo federal o orçamento, mas vamos também fazer uma coisa importante, que é criar essa alternativa de mercado de capitais. O FIAGRO, que foi um projeto até de minha autoria, foi aprovado, virou lei e é realidade. Hoje, 140 mil brasileiros têm cotas do FIAGRO, movimenta cerca de 13 bilhões de reais, nós vamos incentivar isso. Então, financiamento. 2, inovação. Fortalecer a Embrapa e fazer com que a Embrapa tenha muitas parcerias com a iniciativa privada, que nós precisamos continuar tendo novas variedades cultivares, novos procedimentos para a produção mais eficiente, isso é muito importante. E uma terceira coisa que eu acho que deve ser muito frisado, é que a agricultura fez uma opção definitiva pela sustentabilidade. Plantio direto, plano agricultura, baixo carbono, um conjunto de iniciativas que nós estamos tomando para demonstrar que ninguém cuida mais da natureza do que aquele que vive dela, que é o produtor rural. Então, o produtor quer cuidar da água, quer manter a diversidade biológica, quer cuidar do solo. Então, o casamento do agro com a questão ambiental é definitivo. Ô, deputado, só para entender, por que é tão primordial que a Conab fique no Ministério da Agricultura? Porque como está hoje nesse desmembramento, isso prejudica o quê? Isso pode ameaçar, inclusive, o Plano Safra do Brasil?
A Conab é a Companhia Nacional de Abastecimento. Sim. Ela é balizadora de projeções de safra, e isso é muito importante porque aí você tem todo um cenário para comercialização. A Conab muitas vezes exercita, com a compra de estoques, uma política de sustentação de preços mínimos de produto. Portanto, a Conab disciplina, orienta, induz todo o setor de planejamento do custo de algumas das commodities agrícolas mais importantes. Além disso, é um órgão também que presta serviço no sentido de abastecimento. E o Ministério é o MAPA, é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. E muitas vezes tem esse papel importante. Então, a Conab é disciplinadora de preços, é orientadora, planeja a safra, tem uma inteligência toda de previsibilidade e cumpre um papel no abastecimento. É harmônico ficar com a agricultura. Deputado, para a gente encerrar, o senhor citou sobre a participação de Arthur Lira nessa primeira reunião da Frente Parlamentar da Agricultura ontem. De qual forma o presidente da Câmara se comprometeu a colaborar com o setor diretamente? O presidente Arthur Lira tem ciência da pauta prioritária nossa. Nós, na Câmara, já cumprimos várias dessas pautas, algumas delas estão aguardando a deliberação no Senado. Menciono o projeto que disciplina a nova lei de defensivos, me refiro à nova lei de licenciamento ambiental. E há algumas outras matérias que são prioritárias na Câmara. Então, a combinação com Arthur Lira, a aprovação depende de nós, da mobilização, da sensibilização da sociedade, do convencimento. Mas ele assumiu o compromisso de pautar aqueles assuntos que são relevantes para que possam ser debatidos e deliberados. Deputado Arnaldo Jardim, vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária na Câmara do Cidadania, como sempre, obrigado pela gentileza. Bom dia de trabalho, até a próxima. Um abraço, Thiago, Adriana, um abraço a todos da Jovem Pan. Obrigada, abraço, deputado.